Então veja, gente, quando você quer trabalhar com o Reiki de uma forma mais, vamos dizer assim, profissional, né? Você tem que levar em consideração algumas coisas, tá? Por exemplo, vocês podem mostrar, eu tenho um altar aqui. Eu costumo acender uma vela. Tem um sininho aqui que mostra o início do tratamento e o final do tratamento, tá? Tem lá uma música relativa a Reiki tocando, tá? Eventualmente, isso não é muito comum, você pode acender um incenso também, mas isso você tem que ver antes se a pessoa gosta do incenso ou não. As pessoas são alérgicas, mas o incenso dá uma ideia e você tem que manter um local agradável. Por exemplo, aqui ele está com todas as luzes acesas, porque a gente precisa fazer essa gravação. Mas normalmente as luzes são apagadas e a gente deixa só uma iluminação indireta, tipo essa luz azul que nós temos no teto, tá? Deixa uma iluminação indireta para deixar o ambiente mais calmo, tá? Uma coisa que tem que se considerar, em relação ao reiki é que, veja, quando uma pessoa é reikiana, ela está, sim, sintonizada, a energia reiki vai passar por ela, vai se transformar em energia reiki e ela vai jogar essa energia naturalmente. Mesmo que não queira, por exemplo, se eu for tocar em uma pessoa, assim, só conversando, a energia está sendo transferida. Agora, quando você quer pensar em termos de trabalhar profissionalmente com o reiki, daí é diferente, tá? É diferente porque você tem que saber como que você faz para captar a maior quantidade de energia reiki possível para que você faça o trabalho. Então vamos lá. Vamos pegar a esposa do Edgar aqui. Vamos pedir para ela deitar na maca. Normalmente você segura com o pé para a pessoa. Pede para ela deitar de barriga para cima, tá? Ok? E aí você vai colocar um anteparo nas pernas para sentar a coluna, exatamente para a pessoa não se sentir mal, porque às vezes retinha a coluna começa a atrapalhar, tá? Como no caso dela, ela tem uns cabelos muito compridos, tá? Você já vai aproveitar e vai deixar o cabelo dela funcionar, tá? Então, ela já está sossegada aqui, e uma coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte, tá? Tem muitas coisas, reiki, ninguém precisa tirar roupa, tá? Tá com roupa, e se tiver frio, você vai colocar um cobertor por cima, vai afofar em volta do corpo da pessoa, para você saber aonde você está tocando, exatamente para não tocar em locais onde possam causar constrangimento, de forma alguma, tá? Se não se faz isso, nem que seja na própria mulher, tá? Fica bem complicado. Então, não se causa constrangimento, ok? Então, a pessoa está aqui, e o que você vai fazer? Inicialmente, existe o que a gente chama de meditação Gassho. No Reiki existe a meditação Gassho, que a pessoa pode fazer como uma meditação normal. A meditação Gassho, basicamente, é um tipo de meditação. E meditação, o que é? Na verdade, meditação é pensar em apenas uma coisa. Porque a pessoa não tem condições de parar de pensar. Ela pensa em uma coisa. A meditação é um tipo. Meditação Gassho, você faz assim, prestando atenção na ponta desses dois dedos aqui. Tá? E imagina uma espécie de um balão puxando a cabeça para cima e faz sua meditação. Tem pessoas que gostam de sentar em algum lugar, sentar naquela posição de pernas cruzadas no chão, para quem tem condições, tá? Dependendo da idade, eu já não posso mais fazer isso, mas dá para cruzar as pernas e ficar fazendo meditação. Isso se faz normalmente no dia a dia, se quiser, meia hora, uma hora, o tempo que quiser. Okay? É um tipo de meditação, como existe N tipos de meditação. A meditação Gassho é apenas um tipo.
Mas, para o reiki, no caso, o que a gente faz? A pessoa está aqui. Apesar que ela, nesse espaço, ela está muito próxima. O ideal é que ela tivesse uma distância de uns 2 metros. Uns 2 metros, se você tivesse teu local. Não precisa ser necessariamente você ter um altar para você trabalhar no reiki. Não é isso. Por acaso, a gente tem. Nós temos aqui. Ok? Mas você não precisa disso. Mas você tem que se afastar da pessoa, tá? Aí você vai fazer o seguinte, tá? Você vai fazer uma pequena meditação, gasou, tá? Tipo uns 2 ou 3 minutos, para que você entre dentro de você mesmo. Ou seja, você se sinta bem, tá? Você espaireça dos problemas do dia a dia, você entra em si mesmo, ok? Após isso, você vai fazer o que a gente chama de regio. Regio, você pode chamar de oração. E aí no regio, você pode fazer o que você quiser. Você pode pedir ajuda para santo, você pode pedir ajuda para anjo da guarda, você pode pedir ajuda para protetor, para quem você acredita. Ou simplesmente fazer uma oração, se você, por exemplo, é católico, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, seja o que for. Você faz uma oração, religioso chama-se oração. Mas a principal coisa do religioso, tá, é você fazer uma espécie de oração pedindo para que o reiki que você vai fazer seja o melhor reiki possível para a pessoa que está ali esperando para realizar o trabalho, ok? Então você vai fazer o gassô, vai fazer o regio, e aí, se você... E tem pessoas que fazem isso e vão direto fazer o reiki, não é isso, tá? Vamos por partes. Gassô, regio, e aí, se você, por exemplo, já foi iniciado em algum símbolo, por exemplo, eu sou mestre, então eu sou iniciado no símbolo do mestre. Normalmente, eu vou elevar as mãos, eu vou desenhar entre minhas mãos mentalmente, tá? O símbolo da Daikonion. E como é que você desenha um símbolo do reiki? Tem gente que faz assim, né? Com o dedinho, com a pontinha do dedinho, assim, bem rapidinho. Ele não está desenhando nada, não está fazendo nada. Tá? O símbolo do reiki sempre tem que ser desenhado de uma forma lenta. Assim como tudo no reiki tem que ser lento, como você estivesse fazendo Tai Chi Chuan. Aqui eu estou desenhando o reiki lentamente. Então, enquanto eu estou desenhando, eu estou imaginando como se um raio brilhante estivesse sendo desenhado junto. O símbolo todo vai ser um raio brilhante. E como é que você faz isso para desenhar um símbolo de reiki? Você vai imaginar que você está recebendo energia pelo chakra coronal, vai passar pelo frontal, vai passar pelo laríngeo, vai chegar até o cardíaco, vai descer até o tandem, que fica a questão de 2 centímetros abaixo do umbigo e 2 centímetros para dentro, e vai trazer essa luz para dentro do tandem, depois essa luz vai voltar para o cardíaco, vai para as tuas mãos, que daí você usa para desenhar o símbolo de uma forma lenta e cadenciada. Tudo no reiki tem que ser lento e cadenciado. Nada rápido, ok? Então, como eu disse, eu fiz o gassô, fiz o reijô e vou desenhar o Daikomiyo aqui e vou trazer para dentro do meu chakra coronal, imaginando uma luz, que a gente chama de Hikari, uma luz entrando pelo meu chakra coronal, passando pelo frontal, descendo pela laríngeo até o cardíaco, e eu vou colocar as 2 mãos em cima do cardíaco, ok? Fechar os olhos e esperar. Se a pessoa tivesse um eletrocardiograma, assim, aqueles fios do eletrocardiograma, veria que o coração começa a bater mais rápido nesse instante. A pressão sobe um pouquinho nesse instante que você faz a conexão com a energia.
E o que pode acontecer se você ficar de olhos fechados, você ter uma leve tontura, uma tontura suave. Porque veja bem, quando a pessoa recebe energia reiki no caso, tem muitas pessoas que adormecem. Por que elas adormecem? Porque o nosso cérebro ele funciona a uma frequência mais alta. E o rei, ele funciona a uma frequência mais baixa. Então, baixa a frequência do cérebro e a pessoa pode adormecer. Porque ela fica com uma frequência no cérebro, aquela coisa assim, entre estar dormindo e acordado. E é nesse momento que as pessoas podem ter algumas visões, tem pessoas que têm visões no reiki, sente visões, vê cores, sente coisas, ou seja, porque elas ficam naquela sensação que a gente chama de sensação alfa, tá? Que faz com que a pessoa se sinta meio entre dormindo e acordado. Eventualmente ela pode passar até para outro estágio mais profundo e dormir realmente, tá? Mas a ideia é essa. A outra ideia é que você que trabalha com reiki também, se você não entrar próximo a um estado alfa, ou seja, você fica também num estado como você estivesse meio que dormindo, meio acordado, só que você está mais atento, porque você está fazendo reiki, então você não está fazendo reiki, porque a energia não está passando por ti. Tá? Então você tem que também, o teu cérebro também abaixa. E por que dizem que o reiki cura alguma coisa? Na verdade, o reiki não cura nada, absolutamente nada. O reiki faz com que o cérebro do cliente, da pessoa que você vai tratar, tá? O cérebro abaixa uma frequência chamada frequência alfa. E isso já foi comprovado pela medicina, que a frequência alfa, ela aumenta o sistema imunológico de uma pessoa, tá? E o sistema imunológico de uma pessoa briga contra a doença que a pessoa tem. Tá? Então o reiki em si, ele não cura nada. Então a pessoa diz assim, tem gente que diz assim, eu sou reikiano, eu curo alguém. Não, ninguém cura nada. Na verdade o reikiano simplesmente vai colocar as mãos para fazer com que a pessoa entre no estado alfa e o corpo dela vai se autocurar. Agora, as questões mentais, emocionais e espirituais que estão dentro do reiki, nem sequer Mikao Usui sabia no início como as coisas funcionariam. Ele começou a ver isso depois com a utilização dos símbolos, que é uma coisa diferente. Ok? Então, vamos voltar aqui um pouquinho, daí senão eu vou entender mais. Gasou, regiou, fiz o símbolo. Se você não tem símbolo, você também imagina uma luz descendo, que chega até o cardíaco e você vai esperar até que você sinta que você está conectado com a energia reiki. Senão você não está fazendo nada por enquanto. Ok? Aí, uma vez conectado com a energia reiki, veja bem, eu deveria estar, aqui é um espaço mais curto, mas eu deveria estar pelo menos a 2 metros de distância dela, que já está deitada na maca. Tá? E como é que eu vou fazer? Eu vou me aproximar muito lentamente da pessoa, tá? Muito lentamente da pessoa, já com as mãos assim. Tu vai lá. Então veja, uma vez que eu fiz aqui meu gassou, meu regiô, minha conexão, eu vou me virar em direção à pessoa que está já esperando. Nesse caso aqui, a gente não tem aqui, mas você deveria sempre colocar um lencinho nos olhos da pessoa, lencinho de papel, para evitar de você colocar as mãos diretamente nos olhos da pessoa, porque eventualmente você pode ter alguma bactéria na mão, ou ela está com conjuntivite, por exemplo, e você pegar isso na mão e depois acabar passando no rosto. Evidentemente, você sempre tem que lavar a mão até os cotovelos, antes de fazer o reiki, tá? E fazer o trabalho com a pessoa com um lencinho aqui na cabeça, porque não nos olhos, para que já meio que força a pessoa a fechar os olhos e ela fica mais relaxada. Uma coisa que eu não falei antes de tudo isso que nós estamos fazendo, tá? Eu faço o que a gente chama de limpeza, chamada limpeza química, tá? Então,
Vamos retornar e mostrar novamente. A limpeza clínica é uma limpeza simples. Você vai colocar a mão aqui, vai trazer até o quadril, depois de novo até o quadril e mais uma vez até o quadril. Depois você vai até a ponta dos dedos, depois até a ponta dos dedos, depois de novo até a ponta dos dedos. Eu disse 3 vezes, né? Depois eu limpo em cima, limpo em cima, limpo em cima. Depois limpo aqui, aqui e aqui. Sempre 3 vezes. Então, eu faço essa limpeza para mim começar a fazer o trabalho. Faço o garçom, faço o reijô, faço a conexão, daí eu vou fazer a aproximação. Por que a aproximação tem que ser lenta? Por quê? A gente não tem como demonstrar aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Nossos chakras, eles são como cones virados para frente. Só que não são só cones. Dos cones saem o que a gente chama de fios etéricos. Quem estudar sobre chakras vai saber sobre os fios etéricos dos chakras. Assim como eu tenho fios etéricos em todos os chakras, ela está na marca. Também tem. Então, a aproximação ela tem que ser lenta, extremamente lenta. Por quê? Porque esses fios etéricos, eles têm que começar a se unir vagarosamente, como se fosse, vamos fazer uma comparação, como se fosse cobre assim, liando, lentamente, de modo que, quando eu chegar perto dela, os meus fios etéricos e os fios etéricos delas estejam devidamente acoplados, sem haver rasgo. O que acontece muito na vida real, que às vezes a pessoa chega perto de você correndo e te abraça, isso não é uma coisa legal. Porque ela é como se fosse uma trombada etérica. E isso pode romper os fios etéricos. Assim como a gente vai ver na desaproximação, você tem que se desaproximar lentamente também, de modo que os fios etéricos comecem a se desenroscar lentamente e não fique resquício nem em mim, resquício em mim do que seria dela, nem do que é meu nela. Ou seja, não fica sobra nem nela, nem em mim. Então, por isso que a aproximação tem que ser lenta, extremamente lenta, e a desaproximação também tem que ser lenta da mesma forma. Ok? Então, você se aproxima lentamente da pessoa, tá? Se aproxima lentamente da pessoa, e aí, se você já trabalha com símbolos, você vai começar a fazer o símbolo, que é o primeiro símbolo, o chocolate, que normalmente termina no cardinho. E vai repetir o nome do símbolo, chocolate, chocolate, chocolate. Tá? Então eu já estou preparando o meu ambiente aqui com o próprio chocolate. Ou seja, jogando uma energia extra no que nós já estamos fazendo. Aí, tem o que a gente chama de alisamento áurico. No alisamento áurico, a gente vai ter que fazer o seguinte: proteger o nosso próprio plexo solar, tá? E começar a alisar a pessoa com a mão sempre direcionada para nós mesmos, tá? Então você começa a alisar a aura da pessoa bem lentamente, como eu estou fazendo, tá? Aqui você já pode trazer dessa forma. Lentamente. Não faz isso rapidamente, porque tem algumas pessoas que são sensíveis demais. Se você fizer muito rápido, as pessoas, tem gente que tem a sensação que está caindo da maca. Ok? Aqui eu vou fazer mais rápido, porque são 3 vezes que você tem que fazer o alisamento, tá? Então eu só vou fazer mais rápido aqui para mostrar para vocês. Ó, fiz mais uma vez. Só estou fazendo rápido como demonstração, mas tem que ser lento como eu fiz da primeira vez, ok?
Então, estou aqui, ainda estou protegendo o meu plexo solar. Ok. Cheguei na cabeça. Toco na pessoa. Veja, a partir do momento que eu toco na pessoa, eu não vou mais tirar a mão dela. Se houver necessidade de eu parar o tratamento no meio do caminho, tá? A pessoa já pode estar, digamos, até dormindo, ou naquela sensação de estar dormindo e acordada, né? E aí o que você vai fazer? Você, digamos, tem uma emergência qualquer, está até pegando fogo em algum lugar. Mas é uma emergência muito grande, você vai chegar bem próximo ao ouvido da pessoa e vai chamar a pessoa pelo nome, tá? Porque tem muitas pessoas que chamam, ei, acorde, psiu, não é assim. Você quer acordar teu filho? Quer acordar teu marido, está dormindo? Chega no ouvido dele e chama pelo nome. A pessoa, mesmo dormindo, reconhece seu próprio nome e acorda. Daí você avisa, eu vou ter que sair e a gente continua. Mas a partir do momento que eu estou tocando nela, eu não vou tirar a mão mais dela até terminar o tratamento. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar um banquinho para sentar aqui, ó. O que eu vou fazer? Você lembra que os 3 pilares do Reiki é o Gassho, que é aquela pequena meditação, que é uma meditação que você pode fazer por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, mas isso você faz a parte dos trabalhos de Reiki. A meditação é só para você adentrar dentro de si mesmo, daí você faz o Reiki, que seria uma oração, pedindo para que o Reiki que você vai fazer seja o melhor trabalho possível, tá? E aí você vai fazer o Shiryo. O Shiryo, o que é? O Shiryo, você vai colocar a tua mão, lembre-se, o Reiki, você vai fazer sempre em forma de concha. E a energia vai sair aqui pelo meio. Por isso que você tem que, eu vou mostrar para vocês depois, para saber o alinhamento que você vai colocar as mãos na pessoa, supondo que ainda você não faça Biosen. Eu vou mostrar aqui como se faz no Reiki ocidental, ok? Então, eu vou alinhar o chakra na minha mão com o chakra coronal. E vou ficar aqui quieto, sossegado, conectado com a energia Reiki, até que eu tenha um quê? Uma sensação, quase nada, como se dissesse assim, comece. Porque enquanto eu estou fazendo isso aqui, o cérebro dela está trocando informação com o meu cérebro, de modo que, eventualmente, eu acabe colocando intuitivamente as mãos em posições diferentes das tradicionais, tá? Porque está me passando a informação que precisa disso. Isso é o Shiryo. Na realidade, Shiryo quer dizer tratamento, mas tem essa posição a mais que você pode fazer, ok? Essa posição a mais que você pode fazer para, digamos assim, trocar uma ideia de cérebro para cérebro, de inconsciente para inconsciente. Lançado primeiro a primeira coisa, tá? Lançada o primeiro que, você vai iniciar o tratamento. Vamos supor aqui, o tratamento, como eu disse, sempre tudo lento, e você vai, digamos, fazer a primeira posição dos olhos. Depois você vai fazer a posição das têmporas. Tira uma mão, depois que a outra sai. Como eu disse, sempre uma mão tem que estar em contato com a pessoa. Então, aqui eu fiz as têmporas. Digamos que agora eu quero fazer a parte onde fica o final da medula oblongata. Então, tem uma técnica, você bota o dedinho
por trás da orelha da pessoa, vira, encaixa a cabeça da pessoa aqui e encaixa as mãos por trás. Ok? Daí eu estou fazendo o reiki nessa posição da medula oblongata, tá? Que seria a terceira posição do reiki ocidental, tá? Aí tem uma outra posição que seria se você quiser jogar símbolos no coronal da pessoa. Aí depende dos símbolos que você vai querer usar conforme o tratamento que você quer fazer, tá? Mas essa posição seria as mãos por trás da nuca, onde fica o chakra causal, tá? E aí você vai ficar com o topo da cabeça livre para desenhar os símbolos. Por exemplo, eu vou desenhar o Chokurei. Para aqui, Chokurei, 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 e coloco novamente a mão aqui e repito novamente, Chokurei, Chokurei, Chokurei. Isso aqui são posições no reiki ocidental que você pode ficar até 15 minutos nessa posição que você usa símbolos. As outras posições pode ser 3 ou 5 minutos, tá? Como a gente não sabe ainda sobre como fazer o Biosen, a gente pode ver depois, tá? Eu estou fazendo como se fosse o reiki ocidental, ok? Terminei nessa posição aqui, vou para a posição da garganta, ok? Agora um detalhe, em relação à garganta, se você aproximar muito as mãos, conforme a energia reiki que você está utilizando, tá? Tem pessoas que eventualmente se sentem como se estivesse apertando o pescoço, tá? Então você tem que tomar um cuidado e colocar as mãos dessa forma, ok? Porque essa posição aqui acaba fazendo com que algumas pessoas se sintam como se realmente estivessem sufocando elas, tá? Por causa da energia. Aí eu continuo. Posição, agora a posição seria a posição 1 do tronco, tá? Nós já fizemos 4 posições na cabeça, agora 1 do tronco, ok? Aí fiz essa posição aqui, agora tem um detalhe, gente, que tem que ser levado em consideração. Para qualquer tamanho de pessoa, lembra-se que eu disse que a energia rei sai do centro das mãos, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai traçar uma linha do meio da perna da pessoa até em cima. E é nessa linha imaginária que você vai colocar o centro da palma da mão. Porque a gente vê muitas pessoas fazendo reiki assim. Ou assim. Ou assim. Tá certo? Não tá certo, porque não tá na linha. A linha é aqui e a linha é aqui. Então, a próxima posição eu vou colocar aqui. Na linha. Ok? A próxima posição eu vou colocar na linha, aqui. E a última posição, normalmente, é bem fácil, é onde ficam os quadris. Tá? Agora, veja, vamos supor que essa pessoa aqui, nós temos lá Yin Yang. A gente chegou à conclusão que o lado Yang dela está com menos energia por causa dos secundários. O chakra dos olhos, o chakra dos olhos, do ombro, aqui do bico do seio, aqui que ficam os paquás, joelho, tornozelo e pés, tem menos energia que do lado de lá. Então, a maneira que você tem que fazer é tratar mais esse lado, esquece o lado de lá, mais esse lado, com as mãos, primeiro aqui, joelho, do joelho, eu estou fazendo mais rápido, mas, gente, isso aqui é tudo lento, tá? Do joelho vai para onde fica o ossinho do quadril, onde fica o chakra paquá, ok?
E do Paquá vai até o ombro. Eu energizo essa parte, desde que a sensação dessa mão e a sensação dessa mão sejam iguais, depois a sensação dessa mão e com aquela mão sejam iguais, e a sensação dessa mão com essa mão sejam iguais. Aí eu tenho certeza que eu equilibrei todo esse lado, e você não dá muita atenção para aquele lado lá. Ok? Então, veja. Tem mais uma. Acontece que nós vimos, ou supomos, né, nesse caso, que ela tem problemas relativos aos chakras da parte de baixo. E você tem que direcionar essa energia chácrica para a parte de baixo. Então, o que você vai fazer? É claro que, evidentemente, sem encostar, você vai colocar a mão direcionado ao chakra básico que fica no períneo, ok? Vai deixar essa mão aqui e vai colocar a mão no coronal. Quando as duas mãos tiverem a mesma sensação, e você não vai conseguir isso de cara, como eu disse, pode demorar algumas sessões até chegar à conclusão. Se não der certo, a conclusão é que as duas mãos vão chegar à mesma sensação. Você pode usar aqueles 3 ou 5 minutos convencionais do Reiki ocidental. Aí depois você vai colocar a mão no frontal. Veja que eu não estou colocando a mão assim. Aqui, o meio, eu vou acertar com o frontal dela. Ok? Depois, eu vou colocar no laríngeo. Depois, aqui, no caso de mulher, é interessante fazer isso, tá? No cardíaco. Depois, considerando onde está o umbigo, dois dedos para cima é onde está o plexo solar, ok? Depois, umbigo, 2 dedos para baixo, onde está o genésico. Reparou? Eu joguei a energia para baixo, porque esses chakras estavam com energia boa, esses estavam e esses não estavam. Então, eu estou jogando energia nesses chakras e retirando energia desses chakras para suprir esses chakras, ou seja, equilibrando os chakras entre si. Ok? Enquanto eu estou fazendo o tratamento nela, existem as técnicas, como eu disse, as técnicas do Mikao Usui, tá? E que você pode usar o sopro. E como é que você usa esse sopro? Você vai usar o sopro utilizando a língua encostada no céu da boca. Você vai soprar entre dos lados. A língua vai estar encostada no céu da boca e você vai soprar dos lados. Ok? Então você pode estar numa posição aqui, por exemplo, e pode começar a soprar em outra posição. Isso chama-se Joshiho, que é usar o reiki com o olhar. Ok? Outra coisa, eu também posso estar trabalhando na pessoa, tá? E posso usar o olhar. Ele chama olhar desculpa, o Joshiho é olhar, tá? Você pode ficar olhando, mas como é que é a forma de olhar? O Kokiho, que é o sopro, tá? Joshiho, por exemplo, eu estou nessa posição aqui, e eu vou usar o olhar para esse chakra, por exemplo, quero já começar a ir tratando ele. E a forma de olhar do Reiki é um olhar assim, como se eu estivesse olhando através dela, não nela. É através dela. Como aqueles desenhos 3D que são misturados umas cores, daí formam uma coisa diferente, você vai olhar dessa forma para o ponto onde você quer, tá? Que é o Joshiho. E o Kokiho seria o sopro, tá? Assim como também, como eu disse, eu estou vendo as possibilidades aqui. Assim como também
eu posso fazer o que se chama de massagem. Por exemplo, eu quero fazer uma massagem no plexo solar dela, tá? No chakra do plexo solar. Então, em termos de mulher, o chakra básico gira para a esquerda, o genésico gira para a direita e o plexo solar gira para a esquerda. Então eu vou fazer a massagem com reiki no chakra do plexo solar, lentamente, mas você tem que contar o número de giros, que tem que ser 88 ou mais giros. Menos que 88 não vai fazer, não vai ajudar em muito, ok? 88 giros. E você sempre vai acompanhar o giro do chakra. Por isso que é interessante estudar chakras. Por exemplo, ela tem um problema aqui no joelho, hipótese, tá? E eu quero fazer uma massagem nesse joelho, mas o joelho, ele é regido por qual chakra? Pelo básico, porque nossos ossos e articulações são regidos pelo chakra básico. Nós estamos falando que se eventualmente a pessoa tem um problema no joelho, tá? E você quer fazer uma massagem, né? Então, como ossos e articulações é regido pelo chakra básico, e no caso da mulher o chakra básico gira para a esquerda, então você vai fazer a massagem também para a esquerda. Você vai fazer a massagem conforme o giro do chakra, tá? Nesse caso para a esquerda. E veja, quando nós temos duplicidade das coisas, se você faz massagem nesse, que é esse que está com problema, você vai fazer nesse também. Tudo que é duplo, você vai fazer nos dois lados. Sempre. Tudo que é duplo vai fazer nos dois lados. Mesmo que ela não tivesse uma perna, você vai fazer como se tivesse. Ok? Ok? Por exemplo, se ela tem um problema na bexiga, o chakra básico gira para a esquerda, o chakra genésico gira para a direita. Então eu vou fazer uma massagem para a direita, na bexiga, ovários e tudo mais. Se é estômago, fígado, pâncreas, intestino, vou fazer massagem para a esquerda. Se é algum problema pulmonar, que reiki nunca se faz diretamente no coração. Nunca. Tá? Inclusive, deve se tomar cuidado quando se faz reiki, se a pessoa usa marca-passo. Tá? E se usar aparelho auditivo, você pede para tirar também. Mas você nunca vai colocar a mão em cima do marca-passo, porque pode acabar desregulando a coisa. Ok? Então, você pode fazer, se precisa fazer digamos que a pessoa tem um problema no esôfago e precisa fazer uma massagem aqui, onde ficaria a parte do seio, no caso da mulher, óbvio que você não vai encostar a mão, óbvio, tá? Tanto faz mulher fazendo em homem, homem fazendo em mulher, partes que causem constrangimento você nunca vai tocar. Só que uma mão você tem que ficar na pessoa e a outra você pode fazer a massagem, no caso, esquerda, direita. Então, eu vou fazer a massagem para a direita aqui a pelo menos 3 centímetros do corpo da pessoa, ok? Tem pessoas que fazem reiki à distância, assim, ó. Isso não funciona. Não funciona pelo seguinte, isso aqui não é, o reiki não é um passe. O passe se faz à distância. A aura da pessoa, a primeira camada, ela fica em torno de 12 centímetros, então você tem que estar dentro da aura da pessoa. Então você vai fazer o reiki à distância, próximo, em torno de 3 centímetros de distância do corpo da pessoa. Supondo que essa pessoa aqui, que tivesse um tumor no seio, tá? Assim como o homem pode ter um tumor no seio também, tá?
No caso de mulher, é mais complicado. O homem, você pode até encostar a mão. Mas no caso de mulher, você pode abranger todo o aspecto do seio. Não interessa que o tumor esteja aqui, você vai fazer no outro lado também a mesma coisa. Ok? Por quê? Porque, como eu disse, Reiki é equilíbrio. Então, o que tem de um lado, você faz do outro. Sempre. Com exceção de órgãos únicos, evidentemente. Você tem um fígado, você tem um estômago, tá? Você tem um pâncreas, você tem um duodeno, você tem uma bexiga. Em compensação, a mulher tem 2 ovários, ok? Então você tem que levar tudo isso em consideração, porque quando você está fazendo o reiki em alguém, você tem que ter uma ideia de como que é o corpo humano, para você saber onde que está colocando a mão. Para saber onde que você está trabalhando na pessoa, tá? Isso tem a ver com a queixa dela, evidentemente. É claro que se eu faço as 12 posições dela naturalmente, tá? Eu faço as 12 posições dela, eu estou abrangendo tudo por aí, tá? E eu acertei os chakras para baixo, então eu estou abrangendo os chakras de uma forma geral. Só que ela pode ter uma queixa significativa, por exemplo, na questão do fígado, na questão da vesícula, na questão do pâncreas, na questão do baço, na questão do estômago, na questão do intestino, que a alça intestinal mais grossa fica aqui dos lados, tá? E o intestino fino fica aqui no meio. Ela pode ter um problema na questão pulmonar, supondo que ela sofra de algum problema no pulmão, enfisema, sei lá, problemas respiratórios, asma e tudo mais. Então você vai pegar pulmão, vai pegar pulmão na parte alta também aqui. Quando ela virar, você vai pegar nas costas também, ok? Então, fiz isso, né? Fiz tudo que eu precisava aqui. E é claro, se ela ainda tem um problema de origem normalmente circulatória, você também pode fazer o que me causou chamado de percussão, tá? O que ele chama de o shidi, o shidi significa bater. Então, percussão se faz assim, ó. Até a pontinha dos pés. Ou você pode fazer com a mão assim. Ou com a mão aberta, simplesmente, tá? Isso se chama percussão, não é bater com força, é simplesmente percutir. E essa percussão sempre será para baixo. Você nunca vai percutir para cima. Assim como ela pode ter um problema nos braços aqui, você vai percutir no braço dela para baixo. Ok? Mas nunca vai percutir nos órgãos vitais. A percussão sempre será em pernas, braços e pode fazer depois que a gente pode mostrar na coluna. Ok? Mas sempre para baixo. De forma nenhuma você vai fazer para cima. Senão você pode trazer uma complicação, eventualmente a pessoa sair da sessão de reiki com dor de cabeça. Isso no caso se for fazer percussão. Agora, tem outra coisa também que me causou eu usava. Por exemplo, a pessoa tem aqui um pontinho de dor, supondo que seja aqui o estômago, né? O estômago está virado para o lado de cá, então ela tem uma úlcera aqui, né? Aí ele fazia esse gesto aqui, ó, que é um mudra, tá? E ele coloca exatamente, vamos supor que esse botãozinho aqui seria a úlcera dela, lá por dentro, aquela sala de posição. Então ele vai colocar exatamente no meio. E essa mão que já está encostada, veja bem, eu estou com a mão encostada aqui, eu vou colocar a mão primeiro aqui, daí eu vou levantar essa mão e vou formar um mudra acima do meu cardíaco, canalizando a energia rei com essa mão,
que vai passar por mim e vai canalizar. Essa posição de mudra, tá? Nicholas Wake utilizava muito para trabalhar em pontos pequenos de dor. Por exemplo, se fosse uma dor de dente, se fosse uma dor aqui no frontal, que se fosse uma dor nos olhos, ok? Então são várias possibilidades de se trabalhar com o Reiki. Só uma questão de você estudar bem as técnicas, das chamadas 21 técnicas que você utilizar, ok? Então, nós estamos aqui. Então, gente, sendo feito tudo aqui, tá? Que foi possível fazer, supondo, a gente fez as 12 posições, mas o que não impede se a pessoa tem um problema na perna, por exemplo, ela tem uma varize, digamos que ela tem uma varize aqui enorme, você vai colocar a mão no início e no final da varize. Ela não tem a mesma varize do lado dela, mas você vai fazer a mesma posição. Tá? Assim como se ela tivesse celulite aqui. Você vai colocar a mão no início e no final da celulite. No início e no final da celulite. Ok? Assim como se ela tivesse, por exemplo, aqui, ela tivesse com um gesso e tivesse quebrado aqui, ó. Tá? Quando você chega num local e tem um acidente, você quer ajudar, você nunca vai colocar a mão no local que ainda não foi engessado. Porque você corre o risco do osso se colar rapidamente e colar errado. Aí no hospital eles vão ter que quebrar novamente para poder acertar o osso com o osso. Mas quando a pessoa tem um gesso aqui e quebrou a perna, você vai fazer o reiki diretamente em cima de onde foi quebrado, tá? E aproveita que fazendo aqui, faz do outro lado também, porque você vai fazer sempre igual do outro lado, ok? Só tem essa perna quebrada, mas você vai fazer aqui. Supondo que você teve mais coisas que fez no joelho, fez em tornozelo, fez nos pés, que tinha problema, fez na planta dos pés, também tinha problema nos dedos, também tinha. Então, são várias possibilidades. Ela tem problema nos dedos, dor nos dedos, tem problema no punho, tem problema no cotovelo, tem problema na mão de uma forma geral, ok? Veja, gente, eu estou fazendo isso tudo rápido, mas tem que ser tudo lento. O que eu fiz lá, não importa que a dor, ela tenha só dor na esquerda, eu vou fazer na direita também, como se ela tivesse, ok? Então, tudo que eu faço de um lado, eu faço de outro, ok? Então, tem várias possibilidades. É fígado, é pâncreas, duodeno, estômago, intestinos, no caso da mulher, trompas, né? As trompas, como é que é o nome mesmo? Outro, trompas e ovários, né? Trompas e ovários, bexiga. E tem a questão vaginal também, que você pode trabalhar. Claro que não vai colocar a mão diretamente, mas pode trabalhar indiretamente também, à distância, tá? Você pode ter vários problemas, aí você tem que levar em consideração, você tem o coração, você nunca vai colocar a mão no coração, você vai fazer sempre na volta do coração, nunca em cima dele, nunca, ok? Então tem, ó, tireoide, paratireoide, ouvidos, nariz, no caso de rinite, sinusite, essas coisas, essas ites que as pessoas têm. Sinusite, a sinusite normalmente pega aqui e pega aqui. Então você vai tratar aqui, pode tratar aqui também. Dentes, boca,
Não precisa colocar a mão na boca. Agora, se ela tem problema, tivesse um problema na língua, você teria que colocar luva esterilizada, tá? Abrir a boca e colocar o dedo diretamente na língua. Por exemplo, afta, candidíase, essas coisas, alguns problemas que a pessoa possa ter. Dentes, tá? Mandíbula, têmporas. As possibilidades são imensas. As possibilidades são imensas. Então, você tem que considerar que não são só as posições rígidas. Você pode mesclar as posições do reiki ocidental, mas você tem que trabalhar conforme a queixa da pessoa. Você não vai fazer 12 posições achando que tudo vai resolver se ela está reclamando que tem um problema de rinite. Não é essa posição de mãos aqui que vai resolver o problema da rinite dela. E sim você trabalhar aqui, 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 nos olhos, aqui também, na ponta dos olhos aqui também. Isso vai resolver o problema de rinite dela e eventualmente o problema de sinusite, quando tem. Tá? Então não espere que uma posição única vai resolver tudo que tem por aqui. Você tem que trabalhar conforme o problema que ela efetivamente tem. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ela virar, tá? Daí você vai chamar a pessoa, né? Chamei aqui baixinho, vamos virar de bruços agora. Depois vamos ver a possibilidade dela não poder virar de bruços, mas vamos dizer que ela... Enquanto ela vai se virando, você vai tocando nela, vai pedindo para virar. Vai pedindo para virar. Deixa que ela fique o mais confortável possível. E ela virou. Fica tudo sossegado ali, daí você já acerta o cabelo da pessoa para você ter acesso aqui, se precisar, né? Aí você continua com aquele reiki tradicional, que é o reiki de Takata, né? O reiki ocidental, você continua nos mesmos pontos aqui, ó. Eu tracei uma linha reta e olha aqui, ó. Tracei uma linha reta e coloquei a mão aqui, tá? Esse seria 8, 7, 6, 5. Quinto ponto. Seria o primeiro ponto das costas, tá? E o quinto ponto das 12 posições de 12 minutos. Aí a próxima é aqui. A próxima é aqui, onde ficaria os rins, tá? E a última onde fica exatamente a curva do corpo aqui, onde ficaria o equivalente ao ossinho do quadril, ok? Agora veja, fiz essas partes aqui, é óbvio que se eu tratei ela lá na parte da frente, nas pernas, eu vou tratar as pernas também, joelho, vou tratar aqui panturrilha, vou tratar aqui também tornozelos e tratar pés, correto? Agora veja, eu tenho chakras na frente, como eu tenho chakras atrás. Eu tratei os chakras da frente jogando a energia para baixo. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui nas costas. Só que quais os dois chakras que já foram tratados? Seria aqui o básico e o coronal. Esses não entram na jogada, tá? Então você vai achar aqui onde é que fica o ossinho sacro, que é o equivalente ao chakra genésico, e vai achar o ponto do frontal. Vai deixar essa mão aqui, ó, e essa você vai descendo. O equivalente do chakra laríngeo atrás é esse ossinho mais saltado, que seria a nossa sétima vértebra, tá? Então eu vou colocar a mão exatamente em cima da sétima vértebra, ok? Aí o próximo, onde seria o coração, o próximo, onde seria o plexo solar. Então, eu acertei os chakras tudo para baixo. Como os na frente eu acertei para baixo, já utilizando o básico e o coronal. Aqui eu não preciso mais fazer, porque eu já fiz. O coronal e o básico já foram. Então você vai fazer, é jogar aqui para baixo. Seja do frontal, laríngeo, coronal, plexo solar, aqui é o genésico. Ok? Então você faz isso. E, evidentemente, todas aquelas outras coisas que eu fiz do lado de lá, por exemplo, eu fiz uma massagem circular,
Você sempre tem que estar acertando a roupa das pessoas, evidentemente, por causa da questão da intimidade. Uma coisa um conselho que eu dou: se for tratar uma mulher, nunca trata uma mulher com vestido. Sempre peço para ela vir com uma calça comprida. Porque tem certas posições no reiki que fica meio complicado. Você vai trabalhar nos pés da pessoa, tá? E fica meio complicado se a mulher estiver de saia, ou principalmente se estiver de mini saia. Então, sempre é a questão de manter assim a elegância no trato das coisas para evitar mal-entendidos. Ok? Então, veja, eu fiz uma massagem circular no chakra, no plexo solar, que seria mais ou menos aqui na altura dos rins, tá? Então, o genésico, beleza, o básico gira para a esquerda, genésico para a direita, plexo solar para a esquerda, então eu vou fazer a mesma massagem circular aqui, ok? Conta 88 vezes ou mais. Aqui eu só não vou fazer o total, só estou mostrando que é. Se eu fiz a percussão, vou fazer percussão aqui também. É a pontinha do pé. Eu vou fazer percussão aqui também. Quantas vezes eu costumo fazer? Shankara, costumo fazer 7 vezes em cada pé. E 7 vezes em cada braço. Por quê? Não sei. Sempre me deu na telha que devia ser 7 vezes. Tá? Assim como você pode fazer também. Você vai tratar uma pessoa, supondo, não existe coisa para tratar aqui, você fez uma posição aqui, fez uma posição aqui, fez uma posição aqui, isso aqui é o reiki ocidental. Mas o que você tem aqui para tratar? Você tem uma coluna, você tem um pulmão, correto? Você tem os rins, onde tem a glândula suprarrenal que fica acima dos rins, tá? Você tem a parte de trás da onde ficam os ovários, as trompas, né? Você tem a parte de trás onde fica a bexiga e você tem, no caso, tem o ânus aqui também. Caso que a pessoa tenha um problema no ânus, caso não, hemorroida, por exemplo, tá? Você vai tratar também aqui. Uma mão aqui onde ficaria o sacro, evidentemente sem encostar, ok? Você vai direcionar a energia diretamente para a parte afetada, ok? Assim como você pode tratar, por exemplo, os rins. Uma pessoa que sofre de depressão ou ansiedade, ela tem várias coisas que têm a ver com a glândula timo, tem a ver com problemas, às vezes até neurológicos, e tem a ver também com a superprodução de adrenalina, noradrenalina e aldosterona, que é provocada pelas glândulas suprarrenais que ficam acima dos rins. Então, você também pode trabalhar nas pessoas que têm depressão, trabalhar bastante tempo nas glândulas suprarrenais, até que você tenha sensações semelhantes. Então, você veja, você tem pulmão aqui que você pode tratar, né? Na parte alta do pulmão, na parte baixa do pulmão, parte alta do pulmão, parte baixa do pulmão. Ou você pode fazer duplo, parte alta, e vai descendo até a parte baixa do pulmão. Ok? Ou então você pode tratar a coluna. A pessoa tem problema de coluna, então você pode travar a mão aqui onde fica o sacro, tá? O osso sacral, e vai colocar a mão aqui na medula oblongata, que é onde que faz essa dobra no pescoço. Medula oblongata, e vai tratar aqui, daqui até cá. Ou então você pode tratar por partes. Você trata assim, ó. Você vai tratando por partes. Até chegar aqui. Ou você pode tratar assim. Ok? Ou você pode tratar vértebra por vértebra, considerando que o reiki sai por todos os pontos nossos. Sai pelos olhos, pela boca, sai pela ponta dos dedos, sai pela ponta dos dedos dos pés. O reiki sai por todos, por tudo de nós. Não é só da palma da mão. O reiki sai por tudo. Então você pode tratar vértebra por vértebra. Dessa forma, até chegar lá embaixo, tá?
também pode fazer esse tipo de tratamento, tá ok? Se a pessoa tem problema no quadril, nos ossos do quadril, aqui, ok? Pulmão, pode pegar a parte do lado, pode pegar a parte aqui, pode pegar os rins por aqui também, tá? E se eu fiz percussão aqui, se eu fiz no braço, eu vou fazer também de novo aqui. Porque antes eu fiz na parte da frente da mão dela. Agora eu vou fazer na parte de trás. Ok? Posso fazer percussão, posso trabalhar diretamente na mão dela, no ombro, no cotovelo e no ombro. Ok? Então tem várias possibilidades aqui. Por exemplo, uma pessoa que sofre muito de enxaqueca, tá? Todo mundo pode notar que tem um ossinho saltado aqui, ó, atrás da orelha. Então você deve colocar aqui, ó, as mãos nesse ossinho aqui, para quem tem costume de ter enxaqueca. E se você também, quem tem enxaqueca, se você procurar com uma certa vontade aqui, você vai achar que tem duas depressões nesse ponto, e você tem que pegar essa depressão, fazer uma pressão para baixo e puxar para cima. E ficar segurando, jogando a energia reiki, evidentemente. Ok? Mas tem que tomar um certo cuidado para achar onde é que fica as depressõezinhas. Daí você joga para baixo e puxa para cima. Ok? Normalmente isso é bom para pessoas que têm problema de enxaqueca. Tá? Então, são várias as possibilidades, assim como eu posso tratar dos ombros da pessoa também. Tá? Assim como eu posso soprar, assim como eu posso olhar, assim como eu posso também, o que eu disse para vocês? Percutir a coluna da pessoa, sempre para baixo. Ou então, eu posso jogar uma luz, imaginar uma luz azul para cima, aonde fica o sacro. E o sacro é um ossinho assim, em forma de V, que ele tem furinhos que a gente chama de forames, tá? Você pode fazer, se a pessoa tem dores aqui no final, dores lombares, tá? Você tem que procurar onde é que está o sacro e procurar com muito cuidado onde é que está o forame e considerar o seguinte: mulher, o chakra básico gira para a esquerda e aqui naturalmente vai girar para a direita. Então vou pegar forame por forame onde está e com a ponta do dedo eu vou fazer uma massagem forame por forame, uma massagem circular, não menos do que 88 vezes. Pode ser mais, mas não menos. Em cada forame. Se não me engano, tem 5 forames de cada lado. É um ossinho triangular, onde tem buraquinhos onde saem terminações nervosas que dá os reflexos das dores que a pessoa pode ter em termos de ciático. Se a pessoa tem problema de ciático, evidentemente vai tratar o ciático assim, ó, tá? E depois na outra perna, mesmo que a dor seja só numa perna só. Ok? Evidentemente, eu não estou falando aqui nem sobre os chakras que a gente chama de chakras transpessoais. Por exemplo, eu tenho o chakra humeral, que é o chakra que a gente chama de chakra da mediunidade, né? Ele fica mais ou menos nessa região. Esse chakra normalmente não se trata. Ming Men fica entre os rins, tá? Ming Men fica entre os rins, tá? E tem o chakra estrela da alma, que ele fica mais ou menos essa distância aqui, 1 metro mais ou menos, tá? E tem o chakra, que a gente chama de estrela da Terra, que fica mais ou menos a essa distância aqui. Então, pode parecer meio engraçado isso, mas você pode tratar o chakra estrela da Terra, e quando a estrela da Terra está debilitada, a pessoa é uma pessoa que fantasia muito e faz pouca coisa na vida, sabe? Então você pode imaginar como se estivesse pegando um chakra com a mão aqui, tá? E energizando esse chakra como se tivesse um chakra no ar, tá? Assim como
Você também pode energizar o chakra estrela da Terra como se você estivesse pegando o chakra aqui. Ok? Agora uma coisa, tá? Quando você está fazendo reiki, você pode jogar cores também. Quando você está... Porque cada chakra tem uma cor, né? Vermelho, desculpe, violeta, aquela cor índigo, né? Índigo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Tá ok? Supondo que você quer reforçar a cor do chakra, né? Não quer dizer que um chakra, ele tenha, se a gente chama ele de verde, por exemplo, ele seja completamente verde. No caso do chakra cardíaco. Ele é predominantemente verde, ele tem todas as cores, mas ele tem mais o verde como cor predominante. Então, veja, qual que é a maneira certa de você jogar o reiki junto com uma cor? Tá? Tem pessoas que dizem assim, eu jogo cor enquanto estou fazendo reiki, mas joga cor de que forma? Porque veja, quando você pensa que está jogando a verde aqui no cardíaco, aqui pela parte de trás, tá? Se você pensa em verde, você não está jogando a cor verde. Você pode estar jogando uma outra cor totalmente diferente de verde. Enquanto você pensa em termos de cor, você tem que ser a cor, não pensar na cor. E como é que você faz para ser a cor? É um exercício complicado. Às vezes pode demorar 1 ano a 2 anos para você conseguir chegar nesse ponto. É um exercício simples até, mas ao mesmo tempo complicado. Você pode deitar numa maca como essa, ou no chão, e o chão é até melhor com a cabeça virada para o norte, tá? Nesse caso aqui o norte é lá. Ela está aqui com a cabeça virada para o sul. Não é interessante você fazer reiki com a maca virada do leste e oeste. É interessante que ela esteja na posição norte-sul, sempre norte-sul, tá? Então, para fazer o exercício de canalização da cor, você vai fazer o seguinte, você vai deitar no chão, com a cabeça virada para o norte, e vai colocar as mãos para o chão, como se estivesse encostando no chão dessa forma, tá? E você vai começar a imaginar uma luz vindo lá do infinito, chegando próxima do teu chakra coronal. Quando ele chegar no teu chakra coronal, você dá uma cor para ele. Que a luz primeiro que vem é só brilhante. Você dá uma cor. Aí você dá uma cor assim, verde, por exemplo. Aí deixa essa cor entrar e fazendo de conta que ela está passando pelo teu corpo, saindo pelas pontas dos dedos, e saindo pela ponta dos dedos e sola dos pés, adentrando na terra. Só que você vai ter que fazer esse exercício por muito tempo, que quando você chegar num ponto em que você começa a canalizar o verde, se você, mesmo de olhos fechados, você vai enxergar todo verde na tua volta. Como se estivesse descendo uma cor verde na tua volta. E essa é a maneira certa de você jogar reiki junto com uma cor. Pensar numa cor não vai fazer diferença nenhuma. Porque você pode estar jogando uma cor, tá? Tá pensando que estou jogando verde, na verdade está jogando azul, amarelo, vermelho, qualquer outra coisa. O cérebro engana, nesse caso engana. Então você não pode pensar em cor, você tem que canalizar uma cor para jogar junto com o reiki. Ok? Agora, finalmente eu fiz o que eu tinha que fazer aqui, tá? É claro que nós não falamos sobre símbolos. Você pode jogar símbolos que você precisa, tá? Você pode jogar o chokurei, você pode jogar o serri, o roncho do shunai, mas isso depende de caso a caso. E lembre-se, qualquer símbolo que você jogue, você vai desenhar o chokurei, você desenha outro chokurei para reforçar o chokurei. Se você jogar o serriki, você desenha em seguida um chokurei para reforçar o serriki. Se é um rosto de shonen, você desenha o chokurei para reforçar rosto de shonen da Komi, é a mesma coisa. Ok? O chokurei sempre será um reforço do símbolo, assim como sempre será um reforço da energia, tá? Então, os símbolos eles são jogados conforme as variações que você precisa, evidentemente, não tem como fazer isso numa palestra, dizer tudo que pode ser feito com os símbolos, mas você pode
pode utilizar os símbolos à vontade da maneira como você está trabalhando aqui, tá? Mas conforme o problema da pessoa, tá? Se é uma questão espiritual envolvida, se tem uma questão mental envolvida, se tem uma questão emocional envolvida, ou se tem uma questão pura e simplesmente física envolvida. Então, uma questão física envolvida seria o Chikurei. O Seireki seria uma questão emocional, assim como o Honshu Shonen seria uma questão mental, assim como o Daikomyo seria uma questão espiritual. Assim como existe o símbolo Haku, mas o símbolo Haku é um símbolo que ele só é utilizado em 3 situações, 3 únicas situações, que são concretizações de sintonizações que mestres fazem, professores, mestres, chamam de mestre aqui no Brasil, tá? Que fazem nas pessoas para concluir a energia em cima da pessoa e separar as almas do aluno e do professor, tá? A outra seria, vou aproveitar que ela está deitada aqui, a outra seria normalmente com a pessoa de pé, tá? Seria quando você tem uma suspeita que a pessoa tem, no princípio budista, usa-se muito isso, tá? Quando você suspeita que a pessoa tem um pequeno obsessor com ela, você vai utilizar o Haku, que o Haku é como se fosse um raio para baixo. Então você vai fazer um raio para cima, ok? E vai 3 vezes Haku. E faz isso 3 vezes, um raio para cima. Ó, um raio para cima. No caso do Haku, é sempre um símbolo que se faz rápido, porque ele é um raio de concretização. Tá? Depois, quando ela virar para cima, eu vou explicar mais uma coisa que o Haku pode fazer, que é cortar uma situação. Agora, vamos lá. Ela está assim, né? Digamos que ela já dormiu e tal, mas você chama ela novamente, fulano, né? E pede para ela ficar de lado. Enquanto ela pede para ela ficar de lado, porque o que eu tenho que tratar? Os chakras da frente com os chakras de trás. Lembra que a gente fez o teste e mostrou que ela estava com os chakras um pouco debilitados, os da frente com os de trás? Então, deixando ela de lado, bota a mão da pessoa assim, tá? E trabalha o chakra da frente com o chakra de trás. Ok? Depois trabalha o chakra da frente com o chakra de trás. Depois trabalha o chakra da frente com o chakra de trás. Depois o chakra da frente com o chakra de trás. E termina com o chakra da frente com o chakra de trás. Tá? Quanto tempo? Até que as 2 mãos tenham a mesma sensação. Você pode não conseguir isso na primeira. Mas normalmente essa recuperação de chakras da frente com o de trás, tá? Ela é muito rápida, ela acontece rapidamente. Mesmo que as mãos até não cheguem a ter as mesmas sensações, rapidamente a pessoa volta ao normal. Você pode até fazer essa recuperação, como eu fiz aqui, o chakra da frente com o chakra de trás, e colocar ela de pé novamente, depois que ela voltar ao normal, que você vai ver que aquele balanço que ela teve já não é igual. Pode estar bem menor ou simplesmente desaparecido, tá? Porque essa reestruturação chácrica, que a gente chama de reestruturação, quando eu estou jogando energia para cima ou para baixo, tá? Nos chakras da frente ou dos de trás, isso é alinhamento chácrico. Agora, assim, os da frente com os de trás é reestruturação. Ok? E aí, nesse caso, a pessoa pode estar, porque você demanda um certo tempo de você ficar fazendo aqui, a pessoa mesmo estando de lado, você vai fazer novamente o alisamento áurico. Esse aqui eu estou fazendo mais depressa que o normal. Acompanhando o corpo da pessoa, então, olha, ela está com a mão aqui, eu vou acompanhar o corpo dela. Ok? Agora eu vou fazer mais rápido, só para mostrar, tá? Mais uma vez. E mais uma vez.
Agora, eu cheguei aqui. São 3 vezes que você faz esse alisamento. Aí você tem que se lembrar qual que é o movimento que você fez, que você jogou a energia dos chakras para baixo, não foi? Que eu poderia ter jogado a energia do chakra para cima, correto? Aí o último movimento vai ser para baixo. E aí você solta a pessoa. Você pode terminar fazendo o chocorei, desenhando o símbolo nela. Chocorei, chocorei, chocorei. E eu vou me afastar na mesma velocidade que eu me aproximei. Vou saudar a pessoa. Eu tenho um altar. Necessariamente ninguém precisa ter um altar, tá? Você pode ir para um cantinho lá. Aí eu vou fazer. O que eu faço normalmente? E é o que normalmente deve se fazer. Eu faço um novo região, agradecendo o trabalho que foi feito aqui. Correto? Faço um região. E aí eu me desconecto com a energia reiki. Desconectei. Ok? E aí, para terminar, eu faço novamente a limpeza Kenyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí tá feito. A pessoa tá lá deitadinha e tal. Aqui a gente esqueceu de trazer, mas copinho com água, energiza, antes de terminar tudo, você energiza a água e dá para ela uma aguinha assim no final. Aí se a pessoa estiver deitadinha ainda, meio dormindo, você deixa ela um pouquinho, dependendo do teu horário, e depois você acorda ela, só alimenta aí com um gongo, por exemplo, ou simplesmente vai, ou deixa ela acordar por si só, tá? Nunca tipo assim, acabou aí, pode se levantar, não é assim. Tudo no reiki tem que ser feito devagar e de uma forma extremamente delicada. É claro que isso aqui é reiki, tá? Com o reiki também, você tem 2 coisas. Lembra, eu falei sobre alisamento áurico, né? Falei sobre alisamento áurico. Mas tem uma coisa que no reiki pode ser feito também, chamada limpeza áurica, tá? Porque você pode fazer o seguinte, tem o LHF, né? As 3 primeiras sessões mais 1. Então, limpeza, iluminação, fixação e fixação. Só que antes dessas 4 aqui, você pode fazer a limpeza áurica, ou junto com a primeira, você vai fazer a limpeza áurica mais a primeira sessão que seria chamada de limpeza. A limpeza áurica você faz inicialmente. E é um negócio que demanda um certo tempo. Você acha que dá tempo, Edgar? Eu mostro aqui pra gente como é que se faz. Então vamos lá. Então, agora vai ser meio complicado para Edgar. Eu tenho que ir no pé da pessoa, tá? Então a pessoa, antes de mais nada, ela já está deitadinha ali, está sossegadinha, você já colocou aqui o lencinho no rosto dela, tem uma musiquinha tocando, tem uma velinha acesa para o caso de você precisar fazer uma cirurgia com reiki, depois já mostro para vocês como é que é a cirurgia, tá? Então, você começa primeiro a limpeza áurica assim. O tempo seria o ideal que os 2 mãos tivessem a mesma sensação, tá? Sempre assim, tá? Depois você vai fazer sola do pé com peito do pé. Depois vai fazer nesse sola do pé com peito do pé. Depois peito do pé com tornozelo. Depois peito do pé com tornozelo. Aí você vai fazer. Você vai colocar a mão por cima e vai fazer como se estivesse jogando energia para cima. Vai até o joelho. Vai de novo na mesma. Veja, tudo que se faz de um lado, faz de outro.
joga a energia para cima até o joelho. Aí eu vou aqui. Do joelho eu vou até o lado onde fica o ossinho do quadril. Ok? Do joelho, vou até o lado onde fica o ossinho. Ok? Daí, do ossinho, eu vou puxar até o genésico. Ok? Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou puxar até o genésico. Ok? Do genésico, eu vou empurrando energia até o plexo solar. Ok? Do plexo solar, eu vou empurrar energia até o cardíaco. Aí eu paro aqui. Paro aqui porque eu vou fazer agora na mão. Vai ser da mão até aqui, onde seria a parte da frente do cotovelo. Do cotovelo até aqui. Ok? Lá na outra mão, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, claro que é melhor eu ir para o lado de lá, né? Só estou mostrando aqui que fica mais fácil para filmar. Depois daqui, eu vou até aqui novamente, ok? Daqui, eu volto para o cardíaco. E daqui, eu volto para o cardíaco. Do cardíaco, eu vou até o laríngeo. Do laríngeo, eu empurro até o frontal. E do frontal, eu empurro até o coronal com as duas mãos e jogo para frente. Aí, gente, a pessoa vira, você faz tudo igual. Evidentemente, a única diferença vai ser o peito do pé. O peito do pé que não tem. Você virando de costas, não vai ter o peito do pé. Você faz nas costas a mesma coisa. Isso é limpeza áurica. E na limpeza áurica, muitas pessoas, tá? Muitas pessoas que detêm alguns problemas, tá? Já teve gente que veio fazer reiki, já melhorou só na limpeza áurica, não precisa fazer mais nada. Porque ela limpa toda a sujeira áurica que a pessoa tem. Muitas vezes é só isso que está pesando na vida da pessoa. Ok? Agora, sobre cirurgia, que eu falei há pouco, sobre cirurgia, teve um caso até interessante de uma pessoa que estava com um problema, se não me engano era na trompa, ou no ovário. Daí, minha esposa estava atendendo ela pediu para mim fazer a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, onde seria o ovário dela, ela sentiu o gosto de sangue na boca. Ela sentiu o gosto de sangue, realmente sangue. Então, na cirurgia com reiki, normalmente seria bom ter uma velinha, por isso que tem uma velinha acesa ali, tá? Mas é o seguinte, por quê? Você vai fazer o seguinte, você vai imaginar que as pontas dos teus dedos estão crescendo, como se fossem garras. Sabe aquele Fred Krueger lá que faz aquele filme lá que tem umas unhas afiadas assim? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai imaginar que a ponta dos teus dedos realmente estão se alongando, tá? E vai fazer o seguinte, você vai no local onde ela tem um problema, digamos que seja, no caso dela, daquela senhora, foi na trompa, se não me engano, tá? Você faz como se estivesse fazendo um corte. Você imagina que o teu dedo, aquele alongamento do teu dedo está entrando na pele da pessoa e você vai fazer um corte. E vai imaginar que está abrindo. Aí você vai pegar todos os dedos e vai entrar bem devagarinho, como se estivesse entrando dentro do corte, tá? E vai trazer para fora, bem lentamente, e vai soprar na direção da novela. Ok? E faz isso várias vezes. Ok? Como ela tem duas trompas, dois ovários, você vai fazer a cirurgia também do outro lado. Vai abrir
vai enfiar os dedos com as pontas crescidas, imaginando pontas crescidas dos dedos, vai tirar e soprar na direção da dor. Terminado o trabalho, nesse caso dessa senhora, quando eu fiz isso aqui, ela sentiu gosto de sangue na boca. E a pessoa pode sentir dor, um certo incômodo enquanto está fazendo isso. Já aconteceu algumas vezes, tá? Mas isso é normal, nada que seja assustador. E aí você vai fazer, você vai pegar o teu dedo que está espichado e vai fazer como se estivesse fazendo uma sutura onde se abriu e uma sutura onde se abriu. Aí termina com jogando um símbolo, né, tipo chocurei em cima de cada lugar. Tá? E tudo bem. Isso depende do problema que a pessoa tem, se é no joelho, se é no joelho, se é no pé, se é no estômago, se é na tireoide, se é na paratireoide, se é no nariz. A cirurgia se pode fazer em qualquer lugar. Tá? Seria basicamente um alongamento das mãos, e como se estivesse escavando. E aí você joga o refúgio, o lixo áurico que está dentro da pessoa, você joga o refúgio como se fosse, para aspas, queimar. É mais ou menos isso. Como se faz um reiju, tá? Então, você vai pedir para a pessoa sentar de frente para o norte, tá? Vai pedir para ela abrir levemente a perna, tá? Que você vai ter que entrar aqui um pouco no meio, tá? Então, você pede para ficar nessa posição, por favor, nessa posição, tá? Certinho, os dedinhos certinho aqui, tá? Fecha os olhos. E você avisa que você só vai começar o reiju, porque o reiju você não toca na pessoa, tá? Só dá um toquezinho leve no ombro dela, para avisar que começou, e outro toquinho no ombro para avisar que terminou, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o teu gassou, regiô, vai se conectar com a energia rei, de mente que você vai fazer reiju com a energia rei conectada a você. Evidentemente, conectei e tal. Aí eu vou chegar aí, saudar a pessoa, me aproximar lentamente da pessoa, como sempre. Vou entrar aqui no meio e vou imaginar a luz, chamada Hikari, vindo lá do infinito, chegando até o chakra coronal dela. Aí você vai abaixando devagarinho. É claro que você não vai falando isso, né? Que estou falando, estou explicando para vocês. E vai desenhando o corpo da pessoa, chegando e abrindo as mãos e doando reiki nessa posição aqui, ok? Durante uns 15 segundos, sem encostar. Aí você volta, aí você vai pegar esses dedos aqui e vai colocar eles para baixo, tá? Quando você joga reiki, se joga reiki assim. Nesse caso do reiju, você vai jogar esses dois dedos para baixo. Vai chegar devagarinho aqui nela aqui e vai fazer esses movimentos aqui, para frente e para trás. Eu conto 7 movimentos. Cada um para frente e para trás significa 1, né? Depois eu paro e dou o reiki por aproximadamente 15 segundos, daí doando o reiki com os dedos assim, ó. 15 segundos aqui, tá? Depois eu abro as mãos e dou mais 15 segundos nas têmporas. Ok? Depois eu faço o mudra, que a gente chama mudra do sol. Encaixo ele bem exatamente onde fica o frontal.
E como o reiki sai pelo olhar, eu fico olhando o frontal dela o tempo todo quando estou fazendo isso. Ok? Feito isso, todos os movimentos são lentos, né? Eu vou fazer o reiki na garganta. Uns 15 segundos também, tá? Depois, o reiki no cardíaco, considerando que a mão dela tá ali, não tem problema, tá? Depois eu vou fazer o reiki diretamente nas mãos dela, assim. Repare que nenhum ponto eu estou encostando, tá? Terminado isso, sempre uns 15 segundos de reiki, se quiser fazer mais, não tem problema. Você vai até o chão, você escava, como se estivesse escavando o chão, e vai trazendo, desenhando o corpo da pessoa, e devolve a luz. Devolveu a luz, toca no ombro, não tinha tocado no começo, mas toca antes e depois, toca no ombro para avisar que terminou, se afasta, saúda e, se quiser, faz um reiju, uma oração. O reiju é isso. Só que o reiju é o seguinte, né, gente? É só um mestre que pode fazer um reiju. Um professor. O professor pode fazer no iniciante. Tá? Explica pro pessoal o que é Reiju. O reiju é uma espécie de presente espiritual. Hoje é considerado como presente espiritual. Veja, o reiju, na verdade, no tempo de Mikao Usui, não tinha essa sintonização que a gente conhece hoje no Ocidente. Que tem todo os trejeitos, o modo de fazer. No tempo de Mikao Usui, o sujeito entrava lá para entrar no primeiro grau, por exemplo, no Shodei, tá? Ele ficava praticando o Byosen. Praticando o Byosen, correto? Nesse meio tempo, ele recebia de 30 a 40 reijus, que é mais ou menos esse movimento que nós fizemos aqui agora. E ele ia dando uma acréscima de energia na pessoa, que quando terminava aquele ano e pouco, ele já estava iniciado. Então, o processo de iniciação foi modificado quando veio para o Ocidente o reiki, porque as pessoas não tinham condições de passar um ano e pouco, correndo atrás de reiki. Elas tinham pouco tempo, eram cursos de finais de semana como são hoje, tá? Então, o reiju é isso. Hoje em dia, o reiju é mais utilizado como um presente espiritual. Agora, existe uma tendência chamada Komi, o reiki, que usa o reiju como sintonização também. Demanda mais... Acabou? Vai. Isso demanda mais tempo, mas rapidinho. E eu sei, na época que o Usui começou a trabalhar, deveria se usar hoje, tá? Biosen é o escaneamento do corpo, tá? Você pega metade do corpo, vai passando a mão lentamente. Depois fatia de novo o corpo. Opa, daqui a pouco se sentiu uma sensação aqui, um calor exagerado nesse local. Pode ser um frio, pode ser uma coceira, pode ser uma agulhada, uma pontada ou até dor. Daí você marca esse ponto não está legal, e continua. Opa, daí achou um ponto aqui, marca aqui também. Tá? As sensações sempre serão calor, frio, coceira, formigamento, agulhada, pulsação e até dor. Tá? Necessariamente não precisa sentir essa sensação na mão. Você pode estar chegando aqui assim, um pouco sentir a coceira na perna. Tá? Ou no braço, na nuca, em qualquer lugar do teu próprio corpo. Tá? Ok? Aí, de repente, você escaneia todo o corpo da pessoa, fatiando assim, como se estivesse fatiando, tá? E é isso que faziam, era trabalhar na percepção de onde que precisava a energia reiki.
Aí ele marcava, teve um ponto aqui, digamos, um ponto aqui, outro aqui. Então, ele trabalhava nos pontos só nesses pontos, ok? Só nesses pontos. Olha como há a diferença aqui. Tinha um ponto aqui, outro aqui. Então, só nesses pontos. E o resto não. Porque nem sempre o fato da pessoa ter uma dor de cabeça significa dor de cabeça tem a ver com isso aqui. Tem a ver com algum ponto fora do corpo. Fora da cabeça, desculpa. Tá? Então, o Biosen basicamente é escanear e sentir. E com o passar do tempo, você vai trabalhando com o Reiki, você às vezes você nem está fazendo Biosen, você está aqui assim, de repente você vai passar a mão para passar por uma posição para cá, por exemplo. De repente você sente no meio do caminho que existe uma coisa errada, esquisita, aí você vai ali, trabalha nesse ponto ali, ok? Isso é uma percepção que a pessoa tem, começa a ter uma percepção maior. Outro fato interessante é sobre a questão dos buracos na aura. O que acontece? Acontece que muitas vezes você está fazendo reiki com alguém e a pessoa vai, fica boa, daqui a pouco está ruim de novo, fica boa, daqui a pouco está ruim de novo, fica boa, está ruim de novo. Tá? Por quê? Você pode começar a desconfiar de duas coisas. Tá? Uma seria o buraco na aura. E a segunda seria que ela tem um problema na casa dela. Não seria interessante, talvez, a visita de um radiestesista, se você for radiestesista já experimentado, vá na casa dela, resolve os problemas da casa dela e volta a fazer reiki. Tá ok? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Tá? Agora, pode ser buraco na aura. E o buraco na aura, o que acontece? Você faz reiki, e como tem um buraco na aura, a energia escapa. Ela não retém energia. Escapa, simplesmente escapa. Então, você faz reiki, não adianta, pouca energia já foi embora de novo. Porque ela está escapando energia. Então, a maneira de você descobrir onde é que tem buraco na aura, isso é uma coisa que demanda tempo. Você tem que ter acessibilidade, você tem que estar muito tocado com o reiki, você tem que estar muito conectado com o reiki para fazer isso. Mas começa assim, você faz um movimento assim, suave, para cima e para baixo, até que você vai encontrar uma certa resistência, tá? Em torno de uns 10 a 12 centímetros, você vai encontrar uma resistência que, é claro, que se forçar a mão vai abaixar, mas você sente que a resistência, que é a aura da pessoa, tá? Aí você vai sentindo a aura da pessoa. E você vai notar que começa a sentir a aura da pessoa, tá? Você vai notar que a mão, quase que sem você perceber, levanta aqui, porque a aura na cabeça da pessoa é muito, muito grande. Muito grande. Até por isso que talvez aquelas imagens de santo tenham aquela auréola, porque realmente a gente vê que ela é redondinha, sabe? Bonitinha assim. Aí você volta. Continua. Ou seja, você pega um central, depois vai fatiando igual o Biosen. Aí você está pegando aqui assim, de repente, tua mão abaixa. Tua mão abaixa. Pouco, você vai e ela levanta novamente. Ou seja, aonde tua mão levantou, abaixou, desculpe, é onde tem um buraco áurico. E isso você pode ver em vários pontos da aura para ver se não tem mais buracos. Mas supondo que você achou só esse buraco aqui. Você estava indo com a mão aqui assim, de repente a mão baixou aqui e levantou novamente, tá? E quando é aqui na cabeça sempre é grandona, tá? É difícil encontrar o buraco áurico na cabeça, tá? Mas encontrou aqui. Como é que você faz? Você imagina que o reiki é uma espécie de uma argamassa e você começa a passar exatamente em cima do buraco, dessa forma. Como se estivesse fechando o buraco. Aí você volta. E vê se fechou. Se fechou, está resolvido. Isso é ver buraco na hora. Acha o buraco, fecha. Que daí, quando você fizer o reiki normalmente, a energia vai se reter. Ok? É isso, gente. É recomendável fazer isso antes ou depois da aplicação?
É recomendável você fazer antes, né? Principalmente quando você percebe que você já fez lá, digamos, algumas sessões de reiki, a pessoa diz, não senti nada, continuo perdendo energia, continuo fraco, continuo aquilo, porque se espera que pelo menos depois da terceira sessão a pessoa já tenha algum mini resultado, né, em cima dela. Mas se ela diz assim, estou até pior, não está adiantando nada, então você faz. Mas se você quiser fazer isso aqui, antes de tudo, você faz aquela limpeza áurica primeiro, você lembra? Começando a partir dos pés. Mas daí, antes de você começar o reiki, qualquer coisa, você faz procura os buracos e fecha. É claro que tem todo o ritual, você vai fazer pessoa, vai chamar a energia para você, vai procurar a energia e tapar os buraquinhos e depois você começa a trabalhar normalmente. Para ter certeza que quando você jogar a energia, ela não vai escapar para fora.